Wilson, o ex-presidente Bolsonaro está proibido de falar com todos os envolvidos desta operação. Como é que vão monitorar isso? Na boa-fé? Não, claro que existem mecanismos para monitorar. Não, de boa fé, a gente não pode viver numa situação como essa. A alegação inicial do presidente Bolsonaro sempre foi de que ele ouviu alguns comentários a respeito disso, mas que ele não deu bola. Ele já cometeu um crime aí. É o crime de prevaricação, porque o golpe de Estado é um crime. Se ele sabe que está sendo articulado um golpe de Estado, está sendo preparado um crime. Ele teria que ter comunicado às autoridades competentes. Só que a coisa foi mais longe do que simplesmente ouvir. Ele realmente, agora, existem provas que demonstram claramente que ele interferiu, que ele tentou aperfeiçoar o instrumento que prepararia a estratégia de um golpe de Estado. Então, a situação dele é cada vez mais indefensável. É possível que a Polícia Federal fiscalize. Claro, ele não está ainda com tornozeleira eletrônica, talvez até seja um recurso mais para frente. Já tomaram o passaporte dele para que ele não saia do país, mas é razoavelmente fácil você monitorar as conversas de alguém que está sendo alvo de um processo judicial. Ele tomou a primeira medida, que foi tirar um dos acusados, um dos envolvidos, que estava com ele na casa em Angra, ele mandou para o Rio. Pode ser até, ele vai alegar que ele tem que ter contato com os filhos, que ainda não são suspeitos nesse processo. Tudo bem, mas ele não está impedido de ter acesso à internet e às redes sociais. Também, por enquanto, isso está garantido. Mas contato físico e ligações telefônicas é possível a polícia monitorar. Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso. João, se os militares investigados pela operação da PF vierem a se tornar réus, eles podem ser condenados a penas elevadas, como ocorreu com alguns participantes do ato do 8 de janeiro? Sem dúvida, sem dúvida. Podem, e aí começa a primeira clareza, que muita gente diz assim, não, é militar, tem que ser visto pela justiça militar. Não, senhores, o Supremo já decidiu isso aí e o tipo de crime cometido é um crime que, independentemente de como é esse servidor público, se é militar ou civil, ele responde à justiça comum e as penas estão aí, são penas pesadas. Não é? É um crime que o tipo penal foi definido, isso na Constituição depois em lei específica sobre o tema e sempre foi colocado como penas pesadas para que a pessoa aprenda e não cometa, né? Só queria adendar uma coisa ao Wilson, que isso é muito importante. O servidor público, certo? Todos nós, aliás, é o seguinte, todo cidadão tem uma obrigação no sentido de que, ao ter notícia de um crime, levar essa notícia à autoridade. Todo cidadão tem, digamos, essa obrigação, certo? No caso do servidor público, isso é mais grave, porque ele, mais do que a obrigação moral, ele tem a obrigação legal. Ele não pode se omitir a uma notícia de crime que chega ao seu conhecimento. No caso de uma alta autoridade como o presidente da República, certo? Em relação, por exemplo, a assessores militares que trouxessem para ele uma ideia, ele deveria, como chefe das Forças Armadas, decretar a prisão desses militares. Prisão administrativa, inclusive, certo? Para depois entregar à polícia. Então, isso é muito importante, porque todo mundo, ou muita gente que quer passar o pano, diz, não, isso não aconteceu nada, não existe golpe, porque não estavam mobilizados, as Forças Armadas não estavam. Que bom, né? Que ótimo, tá? Mas a questão legal tem que ser levada a sério.